Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Rainha, especialista em saúde integrativa, e eu vim aqui dar um recado muito importante para você, profissional da área da saúde e terapeuta. Descubra como fazer com que seus pacientes alcancem resultados mais rápidos, profundos e duradouros, sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Bom, esses são realmente alguns dos grandes desafios para nós profissionais e talvez você seja como eu, que tinha muitas dificuldades para conseguir enfrentar esses desafios e fazer com que meus pacientes alcançassem resultados transformadores. Foi quando eu comecei a estudar os tratamentos naturais e a aplicar técnicas que me auxiliaram muito a enfrentar os desafios e a atingir os resultados sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Bom, muitos profissionais então começaram a me procurar para conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre o meu método de tratamento. Por isso hoje eu estou aqui para compartilhar com você um dos tratamentos integrativos que vai lhe ajudar muito a atingir excelentes resultados com seus pacientes. Hoje nós vamos conversar sobre o tratamento com os florais de Bach para os pets. Vou apresentar aqui para você como as mesmas essências que beneficiam os pacientes humanos também podem entregar resultados transformadores na saúde e na qualidade de vida dos pets. Bom, a terapia floral, ela se originou na Inglaterra na década de 30. Ela foi desenvolvida pelo médico inglês, o Dr. Edward Bach, que compreendeu que a doença ela só poderia ser verdadeiramente curada quando os aspectos mentais e emocionais fossem realmente tratados. Ele destacou também essa conexão entre as emoções, somatizações e as enfermidades. Era um homeopata também, um amante da natureza, e ele buscou fontes naturais capazes de tratar não apenas a doença, mas também as emoções. Através dos seus estudos e das suas observações, ele descobriu que determinadas flores possuem um campo vibracional semelhante às emoções específicas. Então, que elas podiam interferir e modificar os padrões de desequilíbrio emocional, mental e bioenergético por ressonância. Bom, as essências, elas harmonizam a natureza dos animais e a relação deles com o entorno, com o ambiente, ajudando a eliminar esses comportamentos indesejados. Os florais são, na verdade, frequências energéticas de flores que atuam no campo vibracional do indivíduo, seja os animais ou as pessoas, auxiliando em todo o tratamento do emocional, de problemas de desordem comportamental também. O tratamento ele pode ser feito de forma conjunta, animal e tutor, apenas o animal ou apenas o tutor. É importante colocar essa opção do tratamento conjunto, animal e tutor, porque os animais eles costumam sentir muito o ambiente e o emocional da família que ele faz parte também. Então, quando se trata do bichinho, também se trata do tutor. E no caso do tutor, se estende o tratamento também ao seu pet. Por quê? Os dois se tornam um sistema integrado. Os animais eles tendem a refletir os estados emocionais dos tutores, tanto positivo quanto negativo, e também do ambiente onde eles vivem, Isso também exerce uma grande influência sobre as suas atitudes. Por exemplo, em caso de animais que sofrem maus tratos, isso vai gerar um tipo de trauma, isso vai gerar marcas emocionais. Ou de um cachorro de porte grande que fica trancado ali de repente o dia inteiro num apartamento pequeno, ele vai encontrar formas de se distrair, para aquilo não se tornar uma prisão
e aonde vamos embora os sofás, móveis, sapatos e tudo que tiver pela frente para ele fazer a brincadeira dele, a distração. Então, esse estresse e a ansiedade ou até a carência desenvolvida ali bem pelo contexto do ambiente vai ser expressada, né? Vai ser manifestada ali na forma da bagunça, às vezes como um pedido de socorro e às vezes também como uma sinalização de que ele não está bem. Bom, os animais, eles podem ler a mensagem trazida pela essência floral. Inclusive, eles acabam sendo assim mais abertos e receptivos às essências, apresentando até realmente um efeito mais rápido. Em alguns casos, os animais eles chegam a apresentar mudança já nas primeiras doses, né? Porque eles não possuem os mesmos bloqueios que nós. Nós falamos que isso acontece porque eles são mais puros, né? Realmente, eles não têm aqueles bloqueios, né? Aquelas travas. Mas outros animais já resistem um pouco. E por que isso acontece? Muito interessante, porque eles carregam uma grande influência dos tutores. Por isso que eles ficam ali realmente na resistência. Mas é importante sequenciar o tratamento porque os florais eles vão dissolvendo essa resistência, né? E aprofundando no tratamento. Bom, todos os animais podem se beneficiar com o uso dos florais de Bach. Não apenas os cães, os gatos, mas também as aves, os roedores, até animais de grande porte, como um cavalo, por exemplo. O Dr. Bach, ele dizia assim: todos os seres vivos podem se beneficiar dos florais, sejam eles humano, animal ou vegetal. Bom, os florais de Bach, eles também podem ser utilizados para tratar os problemas físicos dos animais, não apenas os emocionais. Uma patologia muito comum que eles acabam desenvolvendo, né, e apresentando um quadro de desequilíbrio emocional e também apresenta ali problemas em relação aos pelos, a pele ou até realmente as penas que caem muito ou chegam até a apresentar algumas feridas. Emocionalmente, o que isso quer dizer, né? O animal ele está sinalizando que ele está se sentindo desprotegido. Nesse caso, o floral ele pode ser ministrado tanto na água ali para o animal, como também numa aplicação tópica com spray, né? Super fácil também e super tranquilo de fazer esse tratamento. Pode ser pelas duas vias. A pele, na verdade, ela é considerada, né, o maior órgão do corpo e pode sim ser afetado por transtornos psíquicos e neurológicos e também por emoções como medo, ansiedade, raiva, ciúmes, enfim, entre outros. Então, a pele ela acaba se tornando um espelho do que ocorre no nosso interior. E essas patologias, elas também irão contar a origem dos estados emocionais dos desequilíbrios. Como selecionar então os florais de Bach para os pacientes PETs? Bom, primeiro nós sabemos que os animais também sofrem. Eles são sensíveis, perceptivos e eles não falam. Então, como saber qual a formulação adequada para cada um dos casos? Bom, no método tradicional, nós construímos o tratamento por meio de observação dos animais e do relato dos tutores sobre todas essas desordens que estão acontecendo. Eu gosto muito de trabalhar com as validações. Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples para que você entenda a importância desse processo, inclusive para definir também as essências específicas para o tratamento. Eu utilizo do mesmo processo com as crianças também. Por quê? Os pais e os tutores,
eles irão falar pelo paciente, ou seja, eles irão trazer os sintomas e os desconfortos de acordo com o seu ponto de vista. Se for algo físico, existe a possibilidade da descrição ela realmente ser mais íntegra. Agora, se ela for emocional ou comportamental, pode haver influência sim. Por exemplo, um tutor que quer um tratamento para um gatinho que está carente demais, que quer muita atenção. Ele fica ali no pé igual um chiclete no sapato. Na hora de fazer a validação, nós vamos nos aprofundar para descobrir em quais momentos o tutor percebe isso. É algum momento específico? Como que ele manifesta essa carência? Enfim, nós vamos realmente nos aprofundar. Pedir mais características daquela desordem, tanto para construir a fórmula personalizada, né? Realmente, quanto para compreender a mecânica da situação e poder fazer as intervenções necessárias naquele caso. Por exemplo, já aconteceu mais de uma vez de os tutores procurarem um tratamento, por exemplo, para carência mesmo. E dentro de todo esse processo, nós descobrimos que os bichinhos, eles realmente estavam carentes, né? Mas os tutores, eles de repente estavam vivendo uma rotina muito agitada, com muitas atividades estressantes. E isso estava os deixando sem nenhuma paciência. Sem paciência não só com o bichinho, né? Ali com o seu pet, com o seu filhote, mas também com tudo e com todos. Daí eu reforço a importância de tratar o pet e o tutor, porque mesmo que sejam seres diferentes, eles estão dentro do mesmo sistema. E se algum indivíduo dentro do sistema ele está doente, ele vai sim impactar todos os outros integrantes. Um detalhe muito importante que eu quero acrescentar aqui também, que os animais, eles não possuem essa função rasa de ser apenas um artigo de companhia. Os animais, eles também são os nossos guardiões e muitas vezes eles até se sacrificam pelos tutores. Como assim? Um tutor, por exemplo, que ele está vivendo uma carga emocional muito forte, muito intensa, às vezes há muito tempo, ele vai sofrer o impacto, né, dessa desordem emocional, ele vai sofrer o impacto no físico, em forma de dores, de lesões, de doenças, enfim, entre outros. Como os animais, eles operam numa frequência de sensibilidade muito alta e como eles são os nossos protetores, eles também vão absorver uma parte desse processo. Mas dependendo da intensidade do processo, infelizmente eles não sobrevivem. Então é muito importante também transmitir esse conhecimento, essa consciência para os tutores. Desta forma, para tratar os animais é interessante então adicionar o tutor e vice-versa. Como eu citei também, para tratar as crianças, né, devido ao laço intenso com os pais, também os seus pais precisam ser adicionados, acrescentados ao tratamento. Isso é muito importante e enriquece muito o processo. Bom, então voltando, né, ali sobre as intervenções terapêuticas, esse processo ele consiste realmente em adaptar as características de cada pet ao seu tutor e ao ambiente que ele vive. Então, utilizando os florais específicos para restaurar, né, o equilíbrio e a harmonia e a natureza deles, né, eliminando aqueles comportamentos que são indesejados, não apenas para os tutores, mas muitas vezes também até para os animais. Na terapia floral, a chave, né, ela está em compreender o porquê de determinados comportamentos e também em determinar a causa emocional que desencadeou todo aquele processo. Sobre a seleção da fórmula,
eu utilizo também um outro método, que é um tratamento clínico quântico, onde o diagnóstico e o tratamento são feitos por frequência. Dentro desse processo, que se utiliza também a radiestesia e a radiônica, são utilizados diversos materiais que compõem, né, esse processo do tratamento, mas eu vou trazer aqui alguns, né, dos materiais para que você consiga visualizar um pouquinho desse método de avaliação também, que é muito interessante e muito rico. Este é um exemplo de uma prancha dos florais de Bach. Existem outras pranchas, outros modelos. Essa é uma prancha utilizada, né, para a seleção e a confirmação das essências que vão compor o tratamento do PET. Para utilizar essa e outras pranchas, nós precisamos de um instrumento, de um pêndulo. Ele vai ajudar a fazer essa leitura e também a direcionar essa seleção. É bastante interessante esse tema e eu vou voltar em um outro momento para aprofundar sobre esse assunto com você. Bom, eu vou compartilhar com você aqui os desajustes mais comuns que afetam o dia a dia dos animais e dos tutores e os florais que são apropriados para cada uma das situações. Anote aí as essências. Bom, para cachorro que late muito ou gatinho que fica miando muito quando fica sozinho, por medo, por solidão, por tristeza ou por ser dominador, né? Ele quer se impor diante dos outros. Então aqui seguem as essências. A primeira essência, Red Chestnut, ela vai ajudar o pet a se desprender do tutor de uma forma natural e tranquila. A essência Honeysuckle, para tratar aquela questão que dói, né, que é a saudade, então vai tratar esse aspecto. A essência Chicory, para carência em excesso. A essência Heather, para diminuir a necessidade de chamar atenção toda hora, todo momento. Para casos de ansiedade devido à mudança de casa. Então, as essências dessa categoria estão Walnut, para ajudar na adaptação do novo lar. Star of Bethlehem, para qualquer trauma que ocorra nessa mudança, principalmente para gatos. Os gatos, eles sentem muito as mudanças, né? E até se realmente eles não forem para um ambiente que estiver telado, fechado, protegido, existem muitos casos dos gatos voltarem, né, seja a distância que for, para a casa onde eles moravam. Então é muito importante tratá-los. A próxima essência é Impatience, para irritabilidade e impaciência do pet. A essência Honeysuckle, para saudade do antigo ambiente. Então, para ajudar a harmonizar esse processo de mudança e dessa saudade que aperta o coraçãozinho deles. Bom, a próxima categoria, para ciúmes, pela chegada de outro animal ou até mesmo de um bebê. Então, a primeira essência, Holly, ela vai tratar diretamente os ciúmes. O Walnut, para aceitar essas mudanças que estão acontecendo. A essência Vine, para a questão da dominância. A essência Cherry Plum, para os picos de agressividade ali que o pet ele pode eventualmente ter. Na categoria rebeldia, né, aquele pet que ele realmente se rebela, ele contraria, ele não quer seguir as regras. Então, nós utilizamos, por exemplo, a essência Chestnut Bud para que eles possam aprender, né, ali com seus próprios erros.
a essência Impatience novamente, para que ele possa respeitar o tempo, né, e ter mais paciência dentro desse processo. A essência Clematis, para sintonizar ele no presente, no agora. E a essência Beat para inflexibilidade. Próxima categoria, a categoria que fala sobre apatia, falta de vontade, de correr, de brincar, de fazer as coisinhas, né, que os pets adoram. Então, nós podemos trabalhar com a essência Olive. Ela vai atuar diretamente naquela questão de exaustão física e também mental. Wild Oat para canalizar essa energia de potencial. A essência Elm para animais que estão sobrecarregados pelo trabalho ou que foram expostos à questão de ninhadas seguidas, animais que moram em gaiolas, em pet shops, né? Para todos esses casos também. A próxima essência, Hornbeam, para os pets que estão apresentando muita preguicinha, querem ficar lá quietinhos, muita preguiça. Então, Hornbeam vai tratar. Dentro do sistema de saúde desenvolvido pelo Dr. Edward Bach, nós temos uma fórmula que é uma fórmula de resgate ou a fórmula de emergência, que ela se chama Rescue. Essa fórmula ela diminui muito mesmo o estresse que os animais eles acabam apresentando diante de situações pontuais, né? Como de repente a ida para o veterinário, né? As visitas para o veterinário, cirurgias antes e depois, para mudanças de casa, reações de pânico que acabam acontecendo muitas vezes com os fogos de artifício, para situações de viagens e meios de transporte, enfim, entre outros. Esse composto emergencial, ele não trata o temperamento do animal. O que ele vai fazer? Ele vai estabilizar o animal diante daquela situação pontual de estresse. São necessárias outras essências para tratar o seu temperamento, o seu caráter, o seu estado, né? E as situações que tenham ali gerado o seu problema de conduta. Em situações extremas de tortura e maus tratos, é recomendado sim, sempre adicionar ali a esse composto emergencial, potencializando com o Rock Rose, que é para situações de terror, né? E também uma outra essência, que é o Star of Bethlehem, para trauma, né? Para lidar também com esses resíduos pós-traumáticos. Então, como tratar os pacientes pets com os florais de Bach? Eu trouxe aqui 3 formas bem simples para administrar os remédios. A primeira opção, nós podemos utilizar o bebedouro. No bebedouro, então, coloca a água normal e a essência floral. Nesse caso, eu estou utilizando uma essência apenas. Então, eu vou utilizar 2 gotas. O tratamento, ele sempre é feito com mais essências, então serão 2 gotas de cada essência no bebedouro. Bom, a segunda opção, caso o tutor tenha mais de um animal e se, enfim, por algum motivo ele não estiver tomando água o suficiente, a instrução é, em uma colherzinha pequena, colocar água e as 2 gotinhas de cada essência e dar na boca do animal. Muito importante, nunca ministrar a essência direto na boca do bichinho. A terceira opção, né, caso, enfim, para animais mais difíceis, a sugestão é pingar em biscoitos ou mesmo na própria ração, as 2 gotinhas de cada essência
que fizer ali parte do tratamento. Então, uma gotinha, 2 gotinhas, no que for o suficiente para ele se alimentar ali naquela refeição. Bom, vou compartilhar uma experiência que eu ainda estou vivenciando ela, na verdade. Eu resgatei recentemente o 3º gatinho e eu resgatei, na verdade, ele numa situação bem lamentável, diferente dos outros 2, mas esse estava realmente bem filhotinho, numa situação... eu o encontrei no meio do lixo, na verdade. Ele estava muito machucado, com machucados expostos na perna, uma perna com machucado super exposto e a outra perna eu descobri na sequência que tinha sido realmente uma fratura total, caso de cirurgia. Bom, descobrimos que foi realmente um atropelamento. No momento do resgate, até ali o caminho do hospital e um pouquinho posterior, né, no primeiro, segundo, terceiro dia, eu senti que ele estava com muito medo e realmente não queria ficar longe de mim. Acho que ele olhou e falou, essa me resgatou, eu tenho que colar nela, né, que essa vai salvar a minha vida. E realmente ele ficava ali tremendo e colado em mim, não queria soltar. E foi realmente muito traumatizante, porque ele foi brutalmente atropelado e largado como um lixo, né? Então imagine o estado que eu encontrei, aquele pedacinho, né? Bom, o primeiro processo, obviamente, foi levar para um hospital veterinário, passar ali pelos primeiros processos, né? E na sequência eu já, obviamente, entrei com um tratamento com os florais de Bach, porque eu percebi, né, ali o nível realmente de choque, de trauma que ele estava. Então eu prontamente iniciei o tratamento com o Rescue, né? Para que você saiba mais informações também, informações mais profundas sobre os florais, inclusive sobre o Rescue, que é essa fórmula que eu estou aqui trazendo, né, dentro dessa experiência, vou então indicar, né, sugerir para que você corra posteriormente a esse vídeo para assistir a sequência Florais Parte 1 e Florais Parte 2, tá? Bom, então eu iniciei o tratamento já logo com o Rescue. Como eu tenho também mais 2 gatinhos, eu também iniciei o tratamento com eles, porque a princípio eles sentiram, né, esse impacto. Então eu tenho o primeiro filhote, que é o mais velho, que é o Raj. Este é o anfitrião da casa, né? Ele recebeu a próxima irmã, que é a Shanti. A Shanti, ela é um chiclete também comigo, bastante apegada, e ela ficou muito brava, ela ficou com muitos ciúmes. Quando, né, enfim, esses dias que eu fiz o resgate, porque ela dorme em cima de mim. Eu trabalho, estudo e ela fica em cima de mim. Então, somos muito próximas, né? E ela sentiu bastante, porque eu tive que realmente ficar distante, né? E dentro desse resgate, dar total atenção pro filhotinho. Então, ela ficou com muitos ciúmes. Claro que isso para ela era muito intenso, mas confesso que era engraçado, porque eles realmente, eles expressam o que eles estão sentindo, né? Então ela tem esse olhão azul lindo e maravilhoso, mas eu não conseguia ver nos primeiros dias os olhos dela, porque os olhos dela ficam inteiro preto e ela ficava assim, me olhando, tirando satisfação comigo. Quem é esse que você trouxe para casa e roubou o meu lugar? Então ela realmente ficou muito ciumenta, muito brava. E a princípio então eu comecei com o Rescue para os 3, para o filhote resgatado, o Alok, o pequeno Alok. Então já comecei o tratamento com o Rescue já na sequência. E também
com o Raj e a Shanti, para que eles também pudessem, né, se adaptar, né, porque realmente é um choque para eles. De repente aparece um novo indivíduo, né? Então cada um sentiu de uma forma diferente. Os dois a princípio certamente estranharam, né, essa presença minúscula. Mas o Raj, como eu disse, ele logo se adapta, né? Ele é um anfitrião, ele já quer chegar perto. A Shanti, ela ficou muito ciumenta e sentida. Neste caso, eu já entrei também, né? Aí com o tratamento, porque o resto, então, ele é uma fórmula ali emergencial. Eu entrei com ela com o tratamento porque eu senti essa necessidade, porque ela realmente ficou muito sentida. Então, eu utilizei o Holi, que é especificamente para ciúmes. Utilizei também a essência Vine, porque ela queria dominar, né? Mas não dá para dominar no território, que agora tem 3. Então, já comecei também esse trabalho com ela. E também a essência Walnut, que é para essas mudanças que acontecem e para ajudar ali ele, o animalzinho, né, o pet, a manter ali o seu processo, as suas características, sem receber todo esse impacto dessas mudanças, né, essas influências. Muito, muito, muito maravilhoso. Em poucos dias, os animais são incríveis, em poucos dias ela já começou a querer chegar perto, a sentir o cheirinho, ela não estranhava mais quando sentia o cheiro, né, do pequeno Alok na minha roupa. Então isso é muito bonito observar, né, e muito interessante. Por que eu também logo entrei com o tratamento, né, além do rescue? Eu sei, né, que os animais eles vão sentir esse impacto, porque cada um tem uma característica, um jeitinho, e nós sabemos que as doenças elas são psicossomáticas, então a matriz é emocional e vai haver a manifestação física. No dia seguinte, eu percebi que ela estava com um olhinho lacrimejando, chorando, né? O emocional vai contando as coisas, então ela estava triste também. Então ela ficou com um olhinho ali bem fechadinho. Eu falei, não, precisa de tratamento, né? Não é uma frescura, né? Eles não falam, mas basta que a gente se conecte com a essência deles para que a gente realmente entenda cada sinal. E isso realmente é muito lindo observar isso na natureza. Então eu já percebi que ela trouxe um sintoma físico no dia seguinte que ela não gostou e já comecei também com o tratamento. E em poucos dias já estava mais sociável, querendo chegar próximo, querendo descobrir quem é esse novo integrante. Então com os animais realmente é muito rápido o efeito, né? Salvo ali uma situação ou outra, como eu disse anteriormente, onde realmente o tutor está num processo muito intenso e ali no comecinho, às vezes o pet ele pode apresentar uma pequena resistência, mas o importante é sequenciar o tratamento corretamente e de preferência também com o tutor, já que nós sabemos o tamanho, né, a importância deste vínculo entre eles. Bom, eu espero que você tenha aproveitado muito cada uma dessas informações deste método que muitas pessoas apenas conhecem para humanos, né, que é o tratamento dos florais apenas para humanos, mas podemos tratar também os pets, né, os nossos pequenos com os florais. Espero que você tenha aproveitado e qualquer dúvida eu sigo à disposição. Um grande abraço!